Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vida em Portugal. O meu nome é Bernardo e hoje nós vamos falar sobre o aluguel em Portugal. Esse vai ser o maior peso nos seus gastos aqui em Portugal. Então você primeiro tem que se acostumar com o termo. O aluguel aqui relacionado a imóveis é arrendamento, tá bom? Aluguel é de bens móveis, como alugar um carro. Aqui imóveis chama-se arrendamento. No final é a mesma coisa, mas tem uma nomenclatura própria. E o que é mais importante para você considerar na hora de pesquisar ou de escolher o seu imóvel aqui em Portugal? O principal, que vai impactar bastante no preço, é o local. Então, local, local, local. Sempre o local. Muita atenção a isso. Oferta de transportes públicos, oferta de comércio, oferta de atendimento de saúde, por exemplo, hospitais, centros de saúde. Isso tudo vai interferir na valorização e naquilo que você pretende ter numa localidade para ter um imóvel. Então, por exemplo, se você vai morar numa cidade e vai trabalhar em outra, você tem que considerar a distância que você vai ter que cobrir. Será que os gastos de combustível compensam essa diferença? Se sim, ótimo. Você mora mais distante do centro da cidade, por exemplo, ou do local de trabalho, e vai pagar bem menos por esse arrendamento. Por outro lado, dependendo da circunstância, você vai preferir morar um pouco mais perto dos centros e dos transportes públicos ou até do seu trabalho, por uma questão de que no final das contas é mais econômico dessa forma. A balança vai ser sempre pela sua realidade. E não sou eu aqui te falar que é melhor morar em tal lugar ou em outro. Cada realidade vai demandar uma escolha e uma renúncia. Então, dessa forma, muita atenção a tudo aquilo que o local ou tudo aquilo que você pretende ter no local que você mora vai ter nesses classificados que eu mencionei um pouco antes, para você pesquisar até no Brasil antes de vir para cá, para conhecer um pouco melhor os locais mais adequados para você vir morar. Mas vale lembrar que, por exemplo, no nosso caso, a gente pretendia morar aqui em outra cidade e por alguns reveses aí, não foi nem questão de procurar arrendamento ou local de moradia, enfim, por outras questões, acabamos vindo para o Porto. Então, dessa forma, você também tem que estar aberto a essas surpresas, que eventualmente você vai ter situações que vão demandar que você se desloque mais ou se desloque menos ou tenha uma escolha diferente do que aquela que você tinha planejado ainda enquanto estava no Brasil. E as tipologias, uma coisa bem diferente que tem aqui são as siglas que vão fazer referência à quantidade de quartos, à quantidade de cômodos, que é a tipologia. Tipologia, aqui, por exemplo, nos apartamentos, você vai chamar de T. T vai ser a sigla que vai acompanhar um número, e esse número vai ser a quantidade de cômodos. Então, um T0, por exemplo, tem 0 quartos. É aquela estrutura de imóvel que é quarto, sala no mesmo ambiente. Tem a cozinha, que pode ser uma cozinha kitnet, uma cozinha já no mesmo ambiente ou independente. Então você tem o T0, tem o T1, que é de 1 quarto, é quarto e sala independente, T2, um imóvel de 2 quartos e assim sucessivamente. E além disso, você tem também a possibilidade de encontrar um mais dois, por exemplo, após esse número. Então, um T1 mais um é um imóvel de 1 quarto que tem um quarto secundário que não chega a ser exatamente um quarto, mas ele tem a estrutura semelhante de um quarto. Muitas vezes não tem janela, mas ele tem uma porta ou é um quartinho ali para guardar algumas coisas que você queira guardar, ou até dependendo do caso, uma outra pessoa dormir ou até um escritório. Então aqui no nosso caso nós residimos num T2 mais um. Tem 2 quartos e um terceiro cômodo que nós utilizamos para guardar nossas coisas, guardar a bicicleta, guardar outras coisas, mas que perfeitamente daria para botar uma cama, por exemplo, apesar dele não ter janela. Na maioria dos casos ele é um cômodo interno, ok? Então tem que ter muita atenção a isso e lembrar que alguns anúncios vão mostrar no título o T3 para arrendar em determinada localidade. Aí quando você vai ver na descrição, é um T2 mais um. Então muito cuidado com isso. E o aquecimento? O aquecimento é um fator fundamental para você escolher um imóvel aqui em Portugal, porque dependendo da região que você vai morar, ele vai ser extremamente necessário. Além do isolamento térmico, lógico, do imóvel, o aquecimento. Se ele já tem aquecedores, se ele tem lareira, se o aquecimento dele é a gás ou é elétrico, então você tem que ter muita atenção a isso. Muitos imóveis não vão ter nada disso. Não vão ter lareira, não vão ter nenhum sistema de aquecimento, e aí você vai ter que fazer o quê? Comprar aquecedores portáteis, aquecedores elétricos ou a gás, que vão, dessa forma, complementar a sua necessidade de aquecimento na residência. Então, muita atenção a isso. Então, se gostou desse vídeo, clica aqui no like. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa nos comentários e tchau!